Mas foi bom ter Normalmente, saído. Foi bom ter saído aquela hora. Levei mais de 40 minutos para chegar em casa. Não, eu imaginei, eu vi o trânsito que estava. Agora eu cheguei a 10 minutos. A fila durou até agora. Você conseguiu autografar? A gente estava no lançamento do livro novo do Sérgio Augusto. Qual o Sérgio livro? Augusto é um dos grandes do Pasquim. Está aqui. Deixa eu pegar aqui. Mostra pra gente aí. Aliás, estamos ao vivo já, viu? Estamos ao vivo. Eu deixei o meu Vai livro lá começar para minha a amiga sessão. autografar. Que linda capa! O Miguel teve que sair antes. É bonita mesmo. E é uma das várias especialidades do Sérgio Augusto. O Sérgio era o Google. O Sérgio ao Google, como dizia o Milor Fernandes, quando assim que o Google apareceu, porque antigamente você não sabia uma coisa sobre cinema ou música, você ligava para o Sérgio Augusto. Sérgio Augusto, né? qual era o nome do personagem do Orson Welles no filme e tal? Ele sabia. Ele sabia tudo, sempre sabia. Sabe? Ele sabe ainda. Ele sabe. Também Só que como a agora gente vai no não Google. sabia, se ele chutasse, também não ia fazer diferença. Nunca chutou, é impressionante, porque o pessoal fazia de teste, ligava para ele de teste e ele não estava na lata e desligava o telefone dos caras, filho da... Desligava. Ele estava contando uns casos lá hoje. Grande figura Bacana. também, um dos grandes do Pasquim. Inteligente, intelectual, Queridos, lido. vamos trazer a nossa... A gente conversou e decidimos fazer um Távola Quadrada especial em função do dia histórico de ontem. Foi um evento realmente muito, muito impactante. Vocês estavam lá, o evento no Circo Voador. O nome era muito interessante, porque é Lula abraça a cultura e a cultura abraça Lula. Acho que é muito apropriado, né, para o clima que estava lá. Então, vamos começar a falar disso já. Eu quero que vocês descrevam. Estou compartilhando, inclusive, a live. Começa descrevendo para a gente. O que você sentiu? Como é que você compartilha a live? Eu não sei como compartilhar a live. Não, eu estou compartilhando no computador. Deixa eu fazer... Enquanto vocês vão falando aí, eu vou gerar o link e aí passo para vocês no Zap, aí vocês compartilham. É só compartilhar o link. Tá ok. Quer começar ou eu, Miguel? Não, eu já falei um pouco. Conversa com você, depois eu pego o gancho. Pode começar. Eu acho que, primeiro, assim, a emoção de estar num evento desses, com a pessoa da dimensão do Lula, já é um negócio enorme. Mas, além disso, muitas pessoas importantes dessa luta da gente, que já dura algum tempo, estavam lá também. A Dilma, a Jandira Fegali, a Benedita da Silva, estava o Freixo, estava o Lindbergh, estava lá o ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim, gente que me marca por muitas razões e tal. E é importante para mim e para toda essa luta por muitas razões. Mas, além disso, e aí está a coisa que mais me atraiu o olhar, a plateia era muito diversificada. A plateia tinha muita gente de movimentos sociais. Então, a plateia era colorida, era uma plateia da cor brasileira. Tinha negros, tinha índios, tinha gente de todo tipo. Isso se deve também a um esforço da organização que tem tentado sempre isso, incluir. Eu acho Hoje que isso em é dia, natural a ideia também. de dar voz e dar lugar de espaço para as falas é uma das ideias centrais dentro da esquerda e é uma das coisas que está nos salvando. A ideia de dar voz a todas as vozes está nos salvando. Então, isso, para mim, foi muito importante. E, olha, eu achando que isso era a coisa mais importante, não era, que ainda surge uma maior. Eu vi ali o lançamento da frente, uma frente unida pela democracia, com a Benedita chamando o Freixo, os dois cantando e chamando a Jandira para cantar Gonzaguinha. Aquilo, como o Marcelo comentou no artigo dele hoje no 247, eles não podem sair lançando candidaturas por causa da lei eleitoral, inclusive, mas eles podem lançar a ideia de unificar, e fizeram isso. Basicamente foi isso que fizeram. Uma coisa bonita de ver, mas muito, muito auspiciosa também. Essa é uma das coisas que a gente mais está preocupado, a capacidade da esquerda se organizar e caminhar mais ou menos unida um negócio tão importante como esse que a gente vai ter para resolver aí. Então, eu saí de lá maravilhado por essas duas coisas que confirmam a minha índole otimista. Muito bom.
O discurso do Freixo foi muito legal. Eu acho que é preciso especificar para quem não lembrar sabe. uma coisa. Desculpe interromper. E isso nem toquei no principal, que é o discurso do Lula. Então, isso fica para depois. Sim, isso bem depois. Falar do detalhe de cada coisa. Eu quero falar do discurso da Benedita, da Jandira. Sim, claro. Eu queria só lembrar, só informar para quem não sabe do que está falando, que pode ser que não saiba. Ontem o Lula esteve no Rio de Janeiro e promoveram, o PT e mais algumas pessoas da esquerda promoveram um encontro do Lula com a cultura do Rio de Janeiro. A cultura no Rio de Janeiro é uma espécie de balança da eficiência do trabalho, da dinâmica da esquerda, né? Quando a Dilma se reuniu com a cultura na eleição, na segunda eleição que ela ganhou, foi com a cultura do Rio de Janeiro, ela deu uma virada e conseguiu vencer as eleições. Não. Então, eu acho que há um simbolismo muito grande da cultura do Rio de Janeiro. E foi promovido esse encontro, a Regina Zappa, o Emir Sader e o Hélio Nepomuceno, os três se juntaram e depois passaram a ideia para o PT, e o PT organizou toda a estrutura, aliás, muito bem organizado. Foi uma coisa que fluiu muito bem. Nós chegamos lá às 5, saí de lá quase às 11. Então, foi realmente uma maratona política. E fiquei emocionado com as crianças, fiquei emocionado com as netas do Lula, fiquei emocionado com o carinho do Lula com as pessoas, com todas as pessoas, fiquei emocionado com todo mundo poder chegar ali e falar, quer dizer, a disponibilidade que o Lula primeiro de ouvir, quer dizer, ele estava ali realmente interessado em ouvir o que as pessoas todas tinham a dizer, e ele deve ter se surpreendido um pouco até com o discurso da Jandira e do Freixo, parceiros de luta políticas, mas de partidos diferentes, e foi muito bonito isso. Deu uma sensação de que é possível que isso se realize, entendeu? Então eu saí também com essa sensação de que caramba, a gente saiu dali, parecia que a gente saiu de uma grande festa, entendeu? Onde tudo deu certo, que ninguém ficou bêbado, ninguém quebrou nada, entendeu? Essa sensação, incrível porque tem uma fragilidade, são eventos grandes, super lotados, né? Que pode acontecer algum problema, mas nunca acontece, quer dizer, os atos de democracia, mesmo nas eleições tumultuadas de 2018, foram sempre todos muito, enfim, bacanas nesse sentido. Miguel e Aroeira, a gente tem muita coisa para falar, muitas questões importantes que esse evento suscita, a questão da cultura, a questão da unidade da esquerda, a eterna questão da unidade da esquerda no Brasil, mas também esse clima gostoso de achar... Eu assisti pela internet, aliás, eu me arrependi, viu? Eu devia ter ido nesse evento. Claro, seria perfeito. Ficar com as tábuas ali. Porque, enfim, foi muito representativo, né? Tava um clima de... O Lula tinha dito que antes de ir para a prisão, 3 dias antes, ele estava lá no Rio, num evento, não me lembro qual, não sei se era o Festival Lula Livre, não me lembro mais. Mas Circo Voador mesmo, né? Você sabe qual que foi, Aroeira? Não, ele falou lá sobre isso, né? Sobre isso. Ele fez um ato, acho que tinha um evento no Rio, ele falou, e 3 dias depois ele foi para Curitiba. Mas parecia que havia ali uma espécie de consagração, um ritual de agora estou livre e agora estou novamente aqui com vocês. O Rio de Janeiro tem essa característica realmente de reverberar o país todo, né? Isso é muito interessante. Eu senti isso muito forte lá. Antes de entrar nessa questão especificamente, deixa eu saudar o público maravilhoso que está nos acompanhando aqui. Marília Abreu, Erisvânia Alves, Cleonice Costa, saudações para vocês. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Todo mundo está muito feliz também, uma espécie de ressaca bacana daquilo que foi ontem lá no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, né, com vocês. Maria Aparecida Alencar, vocês são verdadeiros, amo o assunto, vocês abordam. Heloísa Cassiano, saudações democráticas a todos. Ena Simpson,
o Circo Voador ontem estava lindo demais. Parabéns aos cariocas e a todos os presentes. Deixa eu ver que tem uns comentários bacanas aqui. Estava maravilhoso, Maria Assis Ribeiro. Eu que te gosto aqui chegando, que bom vê-los. Deixa eu ver que tem um comentário aqui muito bacana para a Janja. Deixa eu ver aqui. A Janja estava linda. Só achar aqui onde é que está o comentário, quem fez. Muita gente comentando. Daqui a pouco eu acho aqui. Saudações para todos. A gente está... Hoje eclodiu toda essa questão aí dos bolsonaros, mas vamos deixar para daqui a pouco para a gente falar disso. Vamos falar mais do evento. O discurso da Jandira Fegali me impressionou por uma questão muito singela, né? Ela virou para trás, onde vocês estavam ali, acho que vocês estavam ali no palco, né? Ela virou e falou assim: vocês, artistas, que não se omitiram na defesa do Lula livre e da democracia, têm de ser celebrados aqui hoje, porque tem um custo isso, né? As pessoas... Tem muita gente que foi demitida por esse clima de ódio. Foi muito legal ela falar isso. A gente foi muito forte a Jandira Fegali falar isso, depois ela cantou e tal. Quer dizer, realmente é um clima inédito, você não tem nenhum outro segmento político. Tem essa coisa, o PT, enfim, goste-se ou não, ele tem essa relação com a cultura brasileira muito poderosa. Queria que vocês comentassem esse momento aí do inicial, que foi o primeiro discurso ali da Jandira. E canta bem. Canta bem, canta muito bem, canta bonito. Ela é uma batera fera, uma batera boa, muito boa. E surpreendeu com a voz, com o canto dela, foi super bonito, super afinado, uma coisa de personalidade. Ela cantou a música do Gonzaguinha, né? Ela é de família de músicos. Eu estava comentando com a Aruera ontem sobre o clima da festa. De festa, porque o clima era de festa. Como é diferente, como a gente fica informado sobre quando a direita consegue se reunir, porque eu acho que a direita não se reúne, ela vai para o esconderijo, entendeu? Ela vai para, sei lá, ela faz alguma coisa, vai para o covil. Covil. Covil quando a esquerda... E quando a esquerda se reúne, é festa. É festa. Vai para o circo voador. Alguém que canta, as pessoas sorriem. As pessoas sorriem. A esquerda vai para o circo voador. O circo voador já induz a isso. Quer dizer, não há ali, mesmo numa situação dramática que nós estamos vivendo, há um clima de esperança. Tinha muita gente lá com a placa de esperança, entendeu? Há um clima de esperança e de alegria muito grande. Esse é o clima que é o verdadeiro clima que o Brasil começou a viver de 2002 para cá, entendeu? E é esse clima que a gente tem que resgatar, entendeu? Essa alegria que a gente viu ali verdadeiramente. Então, isso foi muito bom. E o Cândido Mendes, o professor Cândido Mendes, que estava lá no alto dos seus 93 anos, se levantou, fez um discurso muito lúcido, muito claro, ressaltou isso, que Lula, principalmente, era Lula livre e Lula esperança, entendeu? Essas duas coisas, essas duas frases muito, muito fortes, entendeu? Então, estava muito forte. Achei super emocionante. Sheila Escolar está dizendo aqui, a esquerda tem tesão de 20. Olha que interessante. Sim, é verdade. E a direita é aquela coisa. É muito Uma coisa bom. muito interessante. Sobra sempre um tempinho para ter prazer. Entendeu? Exatamente. É isso que é importante. Não, isso é muito importante a gente comentar, porque, antes de passar por ele, a gente entra numa espiral de pânico de ver o Brasil sendo destruído, mas, por exemplo, se a MPB ficasse em pânico vendo o Brasil sendo destruído pela ditadura, a gente não teria a MPB, não teria a arte. Então, acho que é justamente essa responsabilidade de continuar vivendo, né? Vai lá, acho que a música do Gonzaguinha, que a Jandira cantou, e todo o cancioneiro do Gonzaguinha tem a ver com isso, né? Esperança, né? Vamos lá, a gente vai vencer. Acusavam Gonzaguinha de ser pessimista, e falava assim, não, é o contrário, eu sou um otimista, e mostrava isso nas músicas, né? Duas coisas interessantes. Uma só sobre essa coisa da gente pessimista e deprimido. Minha mãe, que foi embora, virou estrela esse ano, ela sempre dizia assim, olha, essa não é a minha primeira crise,
nem sequer a minha primeira crise política, muito menos crise econômica. Já vi, a gente acorda de novo, levanta outra vez e conserta, depois perde outra vez, levanta, acorda. É isso mesmo. Muito interessante. Agora, uma coisa que eu queria, que me chamou a atenção também, foi a presença cultural das periferias e dos movimentos populares. Então, a gente tinha um DJ tocando músicas que iam de Gonzaga até hip-hop, hiper moderno, que se faz lá no alto da favela de Resistência. Tinha tocando reggae, tocando Bob Marley. Tinha o pessoal do rap que foi lá fazer algumas coisas interessantíssimas. Poesia. Quer dizer, a cultura não era só a cultura branca, a cultura da Zona Sul, a cultura do Leblon, que estava ali, não. Estavam as duas vertentes da cultura se encontrando ali. E, geralmente, tudo que o Brasil produziu de muito bom na cultura foi quando essa pororoca aconteceu, quando as culturas dos dois lados da sociedade brasileira se encontraram. Porque a da periferia, a do oprimido, tem tudo a ensinar para a cultura do opressor. Não é do opressor. A cultura é muito vigorosa, mas é uma cultura que é apropriada pelo opressor, é ouvida pelo opressor, é admirada pelo opressor. Exceto nos momentos mais agudos, como agora, como eles começam a xingar Chico Buarque. Se soubessem como era o Vinícius de Moraes, então, vou te falar. Pois é, então, isso é uma das coisas. Mas o fato é que a cultura, a margem, a vertente principal da cultura brasileira, precisa ouvir a cultura da periferia, que é a cultura principal. Tem uma inversão de valores que pode acontecer agora. Minha visão da coisa é que, assim, se não tiver alguém como a Benedita ou como a Marielle presidindo o Brasil, em algum momento, a gente não se livra do que está acontecendo. E isso vale para a cultura também. E toda a produção cultural, a gente fala, você está acostumado com a música, a gente já absorveu todo o povo negro. Mas e a literatura, por exemplo? E a pintura, e a arte pictórica, né? Eu queria até lembrar hoje... Mas a gente deu o primeiro passo. Eu achei que foi um grande primeiro passo de muitas maneiras diferentes. Eu queria até lembrar, porque hoje morreu um dos maiores artistas brasileiros, que é o Brenan. Francisco Brenan, eu conheci o Francisco Brenan. Aquele ateliê espetacular dele no Recife, quer dizer, eu queria até perguntar para vocês da influência desses artistas. Eu sei da influência dos pintores, né? O Goya, nas obras de vocês, nos trabalhos de vocês, mas do Brenan, por exemplo, os artistas brasileiros, né? Consagrados, também saber disso em meio a todo esse assunto que nós estamos trazendo aqui, que é o evento de ontem, que a gente fala de cultura, né? O evento de ontem foi cultura na veia. Isso que é bonito. Cultura na veia. Aroeira, se você quiser falar do Brenan rapidamente, depois passar para o Miguel. Sim. A arte brasileira, como um todo, ela é uma arte que tem um pé profundamente cavado no popular. Na verdade, a parte mais vigorosa da arte pictórica brasileira, por exemplo, da arte plástica, das artes plásticas brasileiras, eu acho que ela vai beber na fronteira, vai beber no primitivo, ela vai para o grafismo, ela vai para a produção de objetos, ela vai para a reconstrução, o recontar das histórias populares. Isso inclui, por exemplo, as serigrafias de cordel e assim por diante. A vida inteira, eu tive mais... A influência da arte brasileira foi mais no aspecto do conteúdo para mim do que na forma. Eu sou um produto típico da classe média brasileira. Eu só conheci até a minha juventude, tenho 65 anos. Então, boa parte da minha juventude, eu só conhecia a arte de fora. Só conheci a arte de fora. Só adulto é que eu tive que achar meus caminhos e entendi que havia uma arte brasileira. Isso mostra parte do processo. E que essa arte brasileira é popular. Isso é que é mais interessante. Isso mostra parte do processo de alijar a sociedade brasileira dela própria, né? De aliená-la, né? Perfeitamente. Miguel, eu conheci o Brenan nos anos 70. Eu trabalhava na Nova Fronteira e fui para conhecer o ateliê. Havia um projeto da Nova Fronteira de fazer um livro com ele que acabou não sendo, pelo menos naquela época, depois eu não sei. E eu fiquei impressionado com a grandiosidade, né, dele, como ele já era essa pessoa mítica, né, que ele foi a vida toda, e a força da arte popular nordestina na obra dele, entendeu? Era uma coisa. Eu, como a Aroeira falou, também só conhecia a arte pelo papel, pelos livros, pelas revistas, pela informação. Eu tive que começar a viajar a primeira vez aos 21 anos, minha conta,
para começar a descobrir os museus, a descobrir, a ver a arte ao vivo. Né? E nós somos uma resistência, nós somos sobreviventes dessa ausência de arte. Você pega um menino europeu, um jovem europeu, ele esbarra nos museus, ele erra o ponto do ônibus, ele cai, ele entra dentro do museu, entendeu? Então, é uma facilidade, e existe a cultura da informação, da história, e de tudo mais. Nós vivemos, acostumamos a população, o poder acostumou a população a viver sem a informação, sem a cultura, sem o conhecimento. Então, eu fiquei muito impressionado ontem que a primeira pessoa a se apresentar no concerto, lá no espetáculo, em relação ao Lula, foi um cantor de hip-hop da periferia, não binário, um menino que você não sabia se era homem ou se era mulher, ele era homem, mas vestido indefinido, uma saia. Não se preocupava em explicitar. Não, e com um discurso ótimo, com uma música fortíssima, entendeu? E terminou gritando a palavra de ordem: parem de nos matar. Quer dizer, é de uma força... Que é o nome do movimento aí, movimento negro. Exatamente. É de uma força, você fica realmente acreditando que a efervescência continua. Ela está em algum lugar, mesmo não veja, mesmo a Globo News não informa, essa coisa está acontecendo, entendeu? Ela está efervescendo. Agora, vamos então trazer uma questão já conceitual para a gente. Posso só fazer um adendo? Não pode. Não. Não pode. Seria o seguinte. Você vai fazer um adendo. O adendo, ele põe o dendo dele. Um adendo, né? Parte do desamor da elite brasileira pelo país é por também não desconhecer. Fica fácil você enfiar na cabeça da elite a ideia de que é tudo um monte de merda e que fora do Brasil é que as coisas são bacanas. Mas quando a gente toma contato com o que você tem, que, por exemplo, literatura passou por esse fenômeno incólume. O Brasil, até a elite idiota, sabe que nós temos literatura, e sabe que nós temos música. Pode até estar brigando com os autores agora, mas sabe que nós temos música, mas muito mais do que isso. E a elite brasileira não sabe que nós temos. Não conhecia o Brenan, não conhecia quase ninguém. E isso é importante também, a gente trazer. Não tinha Inhotim há 40 anos atrás, essa que é a verdade. É verdade. A coisa já melhorou estruturalmente. Aroeira, Miguel, público aqui do canal do Conde, nesse momento estamos transmitindo o Távola Quadrada especial para a gente comentar o evento da cultura com o Lula no Circo Voador, mas tem uma questão que é a cultura brasileira. Toda vez que eu me debruço, que eu começo a pensar, só de começar a ver a música popular, é a mais poderosa do mundo. É uma coisa impressionante. Com todo respeito à cultura europeia, à tradição, né, que todos nós, inclusive, somos lançados, né, na nossa iniciação, que é um pouco mais burguesa, a classe média brasileira conhece primeiro a cultura europeia e depois a cultura brasileira. Agora, a dimensão, a monumentalidade da cultura nativa brasileira, quer dizer, a culinária, a pintura, a improvisação, o choro, toda a dimensão da musicalidade, a literatura, como o Moreira falou. E aí eu quero trazer uma questão conceitual para a gente falar aqui hoje, que é o seguinte. A gente estava comentando antes de começar o Távola, Miguel e eu, Aroeira não tinha chegado ainda, a seguinte questão. A política cultural dos governos Lula e Dilma. Nós tínhamos críticas, todos nós. Aliás, como só ia acontecer em democracias. A gente não pode ficar satisfeito com o status quo. A gente tem que querer mais, sempre mais. Agora, do ponto de vista comparativo, realmente agora dá uma saudade imensa da política cultural dos governos Lula e Dilma. Mas o que eu quero trazer é o seguinte. Havia uma reclamação da classe artística, tinha uma questão da Lei Rouanet, tinha uma gritaria por aqui e por ali, mas agora nós nos damos conta de que havia uma política cultural extremamente cuidadosa com todo o legado brasileiro e com todo o futuro que o Brasil tinha pela frente. Muito bem colocado pela Luíra, pelo Miguel, essa questão
da cultura da periferia, da cultura jovem, como o Lula e como a esquerda brasileira se agrega e abraça essas dimensões, mas eu quero chamar a atenção. Me parece que quando você tem um vetor, né, institucional de opressão contra a cultura, como é o Bolsonaro, eu acho que nem a ditadura militar foi tão grotesca, tão violenta contra a cultura brasileira. Que a gente está Verdade. A cultura responde com uma energia monumental também. Vamos lembrar o seguinte, nós estamos apenas no primeiro ano do Bolsonaro. E a cultura, me parece que a resposta a gente começa a ver o cinema brasileiro como nunca antes, com todas as dificuldades, estabelecendo uma linguagem. A gente vê a música brotar na periferia, coisa nova, associada a toda a nossa tradição da MPB também. Eu queria que vocês falassem disso. Quer dizer, parece que quando tem um governo que é amigo da cultura, a cultura fica ali. Fala, não, então não quero mais. Como é que é isso? Não é bem assim. A cultura. Não é bem assim. Eu acho que, quem começa? por exemplo, eu acho que a ditadura militar, o inimigo dela não era a cultura. O inimigo dela era que falassem coisas contra o regime militar. Era um suposto comunista, estava escondido por detrás das coisas e tal. Mas que o cinema naquela época cresceu, a música brasileira teve um momento extraordinário. É diferente. Eu acho que hoje existe um movimento contra a cultura, no mau sentido, porque a contracultura sempre foi uma coisa nos anos 60 que tinha uma característica subversiva e transformadora, né? Agora é contra a cultura, quer dizer, é como se a cultura não tivesse a menor importância nos planos dele, e, de fato, os planos deles não têm importância. A cultura, pelo contrário... A criminalização da cultura, criminalizar a cultura. Exatamente. É a demonização dos artistas, a criminalização da cultura, a criminalização dos projetos de financiamento, entendeu? Então, o que acontece hoje é uma luta mais desesperadora, porque é uma luta de manter a cultura viva, entendeu? A civilização e a democracia inteiras e vivas, sobrevivendo a essa briga, a essa destruição absolutamente sem sentido, porque não é gratuita. Ela tem uma intenção, a intenção é essa, desmantelar mesmo. Eles acham que o pobre da periferia não tem interesse cultural, eles acham que os pobres têm que ficar pobres mesmo, porque eles precisam dos pobres para continuarem ricos, entendeu? Então, é um detalhe... Mas você não acha que a cultura responde com mais força nesses momentos? É lógico, não, porque a cultura precisa disso, senão ela vai... Não é que a cultura precisa disso, o povo precisa disso. O povo se manifesta... Para ser provocado, né? Exatamente. Então, esse menino da periferia que vem e canta, não é porque ele não acha que está fazendo uma coisa cultural, ele está botando para fora aquela ansiedade dele, aquela inquietação interna, entendeu? E é isso que vai brotar cada vez mais forte, é óbvio, entendeu? De qualquer forma, se não tivéssemos o Lula no poder, ou a Dilma, ou qualquer governo progressista, entendeu? Mas brotaria aí sim, de uma maneira direta em relação à realidade que eles vivem. Ou seja, eu vou retratar aqui a realidade que eu vivo para que essa realidade possa ser transformada. Agora, é desesperador. Eles estão fazendo isso de uma maneira desesperada para poder ser ouvido, porque periga de acabar... Eu acho, só um pequeno comentário, Miguel Herrera, eu acho que no momento em que o Estado se torna opressor e sufoca a cultura, você tem a religação da cultura com a política. E ela se torna daí mais invasiva, ela se torna mais poderosa. Acho que é isso que você está identificando aí nessa... Visceral, ela se torna visceral. Exatamente. Aruera, diga para a gente aí. Uma coisa interessante sobre a arte, a cultura, sim, mas a arte, como uma representante muito grande da cultura, não é a única coisa, mas você
O artista, se você disser para ele, não faça isso, aí é que ele vai fazer. Evidentemente, é isso exatamente o que ele vai fazer. É o que não é para ir por ali, então dá licença, tchau, dá meu chapéu, vou por ali exatamente. Então, esse já começa daí. A outra coisa é que a ditadura, a outra ditadura, não era inimiga da cultura, a princípio. Porque ela estava achando que a cultura era aquilo que ela estava acostumada, aquele fluir constante de boas músicas, de bons contos, bons romances. Não. Assim que apareceu uma ditadura, a cultura se sentiu esmagada, a arte se sentiu esmagada e reagiu. A arte reage se ela para de poder. E à medida que incomodando ia sendo mais oprimida, reagia com mais vigor ainda. Essa é talvez a coisa mais dialética, essa relação da cultura com o Estado. Por outro lado, mesmo no Estado favorável à cultura, a cultura vai ser contestadora muitas vezes. Mas uma parte grande dela, dentro do capitalismo, vai ser uma produção decorativa ou acessória. Não está lidando com as essências, porque parte do processo do capitalismo é esse, retira, aliena você. Assim que ele expõe suas garras, a arte acorda de novo. Eu acho que é uma forma também de ver isso tudo que vocês dois comentaram, os dois falaram mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho que é indomável e incontrolável por causa disso. E também não é que ela seja... Embora tenha um pouco disso que o Conte fala. Não, se esse governo me apoia, eu não quero. Parece coisa do Traje a rigor, daquele sujeito. É a cultura temperamental. Pois é, a cultura temperamental. Mas acho que não. Acho que ela é engolfada por uma realidade confortável. Quando a realidade fica desconfortável, ela reage com muito vigor. Agora, tem um comentário que precisa ser feito nessa discussão, que é o seguinte. Nós estamos assistindo hoje o legado que foi a política cultural dos governos Lula e Dilma. Então, ficou um legado. Eles estimularam, as periferias tiveram acesso, você teve até uma política, o Haddad falou disso ontem lá, né? Com muito orgulho, a gente sente uma saudade, é uma coisa enlouquecedora, porque eles tinham como é que era? Acho que era o Vale Cultura, né? Para você poder, e ele até citou, o Lula citou isso, aliás, o discurso do Lula foi poderoso, aquele discurso que ele leu, né? Que ele, inclusive, leu para não gastar a voz dele, que estava desgastada e tudo mais. Mas ele ficou contando o tempo que ele levou para começar a ler, porque antes de começar a ler, ele falou pelo menos... Mas citou a música dos Titãs. Não, eu achei o discurso, aquele texto, né, redigido pelo Lula, ele é realmente importantíssimo, né? Aliás, os últimos discursos do Lula e tal tem um peso histórico muito grande. Mas o legado vem. Aliás, nós não podemos desprezar. Eu fico pensando o seguinte: governos Lula e Dilma tiraram 40 milhões de pessoas da miséria. Gente que entrou para o mercado de consumo e, consequentemente, para o consumo da cultura também. Ainda que seja num nível muito inferior à da classe média, mas também foram ao cinema, também foram ao teatro, também consumiram música, enfim, consumiram elementos da cultura brasileira. E a gente não pode ignorar que essa legião de pessoas, esse pessoal, está pronto para reagir a esse momento de sufocamento também. Eu sempre me perguntei, quando o Bolsonaro assumiu o governo, e quando o Temer, por exemplo, deu golpe, achando que ia ser fácil governar o Brasil, mas o Brasil tinha se transformado, era outro, inclusive do ponto de vista da estrutura governamental. E aí eu, enfim, passo para vocês para comentar sobre isso. Vocês acham que existe uma energia acumulada, não só social, sociopolítica, mas do ponto de vista da codificação do cenário político para poder dar uma resposta contundente, sobretudo no mundo da cultura? Acho que sim. Vou começar, então? Eu acho que sim. Acho que essa energia acumulada já está saindo. É como se fosse uma região vulcânica, com aquele monte de boca de água quente, geyser e vulcões pequeninos explodindo o tempo inteiro. Mas vai aparecer um big, um grande, porque... E vai ser em cima de identidades. Não é gratuito que o cara que tem aberto esse show ontem, essa brincadeira, essa festa, era um sujeito não binário, exatamente, uma pessoa não binária, muito moderna, pequenino, pequenino, magro, uma coisa típica brasileira,
de quem não passou pelos melhores momentos da vida, morador de periferia, extremamente, olha, e muito bom. Eu fiquei ouvindo, não só como militante, mas como músico também, uma batida fantástica, boa pra caramba, a rima era muito boa. Ainda tinha um extra, né, Miguel? Um fantástico cara de Libras que dançava e explicava a letra. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Esse cara tem que ir sempre, ele dança, ele comanda a plateia. Uma Ele coisa foi um fantástica. show à parte. Ele foi um show à parte. Então, assim, foi Maravilhoso. maravilhoso. Até Mas nisso nós somos melhores do que os intérpretes de Libras do Portugal. Mas o fato de ser um jovem não binário, negro, mas assim, não era exatamente negro, negro assim, no sentido brasileiro. Havia muita raça ali. Os índios estavam lá, havia Europa, havia negro, claro. Esse menino representando pra caramba um mundo moderno. Um menino de identidades diferenciadas, um menino que não é de pele branca, não europeu, não caucasiano, com uma cultura não europeia, não caucasiana, porque ele mistura as batidas que ele ouve no funk americano, de origem americana, com os ritmos e os sambas e as coisas daqui, e o palavreado, e a gíria, e a maneira de fazer a rima. Então, de certa maneira, eu acho assim, é muito bom ver a cultura branca, mas é lindo, espetacular ver a cultura não branca brasileira saindo da casca, tirando a fantasia, de certa forma, e virando uma cultura própria, autônoma, né? Autóctone. Sem Eu fiquei contar muito impressionado. que o carnaval Assim, tá. aponta a Mangueira com Não, sim. Só para fechar aqui, deixa eu só fechar isso. Nesse negócio as outras formas de expressão cultural do verdadeiro Brasil estão funcionando a todo vapor. A branca, a negra, para os brancos assistirem, que é o carnaval, de certa maneira, ele virou esse espetáculo, mas as outras também. E essa mistura é boa. Eu quero ver todas elas funcionando e todas elas estão protestando. Todas, sem exceção. Isso é importante. Era isso que eu ia falar, porque essa efervescência, essa inquietação que você perguntou, Conde, eu acho que ela vem justamente desses grupos, dessa população que está oprimida de alguma forma. O samba enredo do samba vão desfilar esse ano, tem uns 4 ou 5 que são fortes de protesto. Quer dizer, como deve ser a música popular, né? E essas populações de periferia, que de alguma forma estão sendo segregadas por questões de gênero, de raça, de cor ou social, elas é que estão trazendo essa voz, entendeu? Essa voz de transformação, não só no que elas dizem, mas na forma que elas usam para dizer. Você não ouve mais hoje uma música... Você até ouve compositores brancos, europeus, digamos assim, nossos, brasileiros, ou mesmo negros urbanos de classe média, que fazem coisas muito boas, como a gente disse mesmo. Mas essa essência da transformação, da inquietação, da coisa nova, vem das populações que estão sofrendo algum tipo de segregação. Depois pode se transformar em mainstream, virar música que todo mundo... o samba, o jazz, tudo isso. Todos nasceram assim, o próprio tango, entendeu? O hip-hop, eu acho que o hip-hop é a grande manifestação musical do Brasil hoje, é o hip-hop. É ele que traz a batida que é a mesma do coração, é ele que traz a temática, o discurso, o sofrimento, a dança, tudo. O Lula falou que a gente já teve já passou pela vergonha de criminalizar o samba e agora passamos pela vergonha de criminalizar o hip-hop brasileiro. Pois é, isso feito sem a menor cerimônia por segmento. Posso acrescentar um parênteses? Uma das nossas amigas aqui está dizendo, a Laline, que europeus, caucasianos, americanos, africanos, asiáticos e tal, logo nenhum de nós terá água para beber. Eu estou falando da água. Até quando, seus queridos ingênuos? Não é que a gente esteja ignorando essa questão, mas é porque, assim, vamos compreender o todo sem hegemonizar a cultura de novo, a gente não recupera o poder necessário para poder barrar esse tipo de predador.
Essa é uma verdade que cada vez... Isso é Gramsci, né? Na verdade, que cada vez vem mais à tona. A gente precisa recuperar essa ferramenta de ativismo, né? Evidentemente. Não, o que está acontecendo com o Brasil, a gente existe essa cobrança, que a gente poderia chamar até de patrulha. Não, fala da água, fala do petróleo, fala do óleo. Calma, nós Falamos. de cultura. Hoje é a hora... Hoje é o dia da cultura, a água está aqui, a gente está bebendo água ainda. Aliás, o Lula houve um momento em que a Dilma estava falando sobre as realizações dos governos do PT, falando sobre a água, inclusive, sobre a questão da água, e o Lula levantou e foi lá e levou uma garrafa d'água para ela dar um gole, porque ela estava precisando beber água. E foi um momento assim muito simpático. Nós não estamos falando hoje da água, nós estamos falando da cultura. Entendeu? Então, o dia que for para falar da água, nós falaremos da água, do problema sério que é o problema da água. Temos o que dizer. Deixa eu aproveitar, já que o Aroeira foi camarada e deu uma atenção para o nosso bate-papo, eu vou ler mais alguns comentários aqui. Então, a Aline falou da água. Nós falamos aqui, enfim, a gente podia falar até da água culturalmente, né, do tema água, mas vamos avançar aqui só para dar aqui a atenção para todos os internautas que estão acompanhando a gente. O Brasil não é luta de classe, é luta de todos. Helena Porto. Leopoldo Kasswiner. Vão mandar uma água de coco para o Lula, aqui do Ceará. Deixa eu ver aqui. Mais algum momento. Capitu. O passe escolar do Haddad se estendia aos finais de semana para que o jovem pudesse visitar centros culturais, o que o Dória tirou. E não teve ninguém indo para a rua fazer protesto. Essa é mais uma questão que a gente enfrenta realmente, a destruição de tudo que foi construído pelos governos democráticos. E aí eu vamos voltar ao evento, quero falar do Marcelo Freixo. Achei a fala do Freixo importante, ótimo. Porque o Freixo é uma potência eleitoral e política e, enfim, conceitual do ponto de vista geral da política brasileira no Rio de Janeiro, e o discurso dele foi nesse sentido, de dizer que a luta pela libertação do Lula não foi uma questão partidária, foi uma questão em defesa da democracia brasileira e que todo mundo que está nessa trincheira da democracia, não importa se você é de extrema esquerda, centro, mas se você preza a democracia, estava claro que a prisão do Lula era um processo absolutamente violento. Acabou de ter uma notícia agora aqui, está na home do 247, que a Lava Jato grampeou mais de 200 ligações da defesa do Lula. Não existe essa possibilidade. Isso é uma das maiores violações de qualquer poder judiciário no planeta. A defesa, né, os advogados, eles não podem ser espionados, né? Isso é um absurdo. Então, eu achei que a fala do Freixo trouxe essa dimensão dessa unidade da esquerda, que todo mundo alardeia por aí, que é um problema, tá? Tem uma porção de simulacro no entorno dessa questão da unidade da esquerda, porque eu acho que a esquerda precisa da diversidade, mas existe a unidade em defesa da democracia. O que vocês acharam da fala do Freixo, sobretudo nesse tema aí, enfim, no entusiasmo dele, né, de saber que pode estar chegando a hora do PSOL realmente ascender em vista desse triplo desastre, né? Crivella, Witzel e Bolsonaro, né? O Freixo é um candidato natural à prefeitura. As pesquisas mostram que ele é muito competitivo, está atrás do Paes, mas também é uma coisa natural, uma coisa a se esperar. Mas o PSOL tem uma entrada muito grande, muito forte nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa importante. E o PT tem uma entrada grande em outros setores da sociedade também aqui. Fica faltando a classe média que tem. Isso é uma coisa interessante sobre o PSOL. O PSOL também tem uma atração dentro da classe média, consegue atrair muito eleitor da classe média. Muita gente que tem birra do PT Exatamente. pode até ficar surpresa com uma chapa formada pelos dois, mas é uma chapa muito, muito, muito forte. A tendência de uma chapa dessas é crescer e, provavelmente, uma possibilidade real de ganhar a prefeitura do Rio. E, inclusive, assim, muitos eleitores do Paes
que não é o pior prefeito do mundo, mas muitos dos eleitores do Paes, se ouvirem o Freixo falar, vão perceber que ele tem o mesmo tipo de apreço pela cidade que o Paes tem. E isso é uma coisa importante de você convencer o eleitor. Que o PT e o PSOL e o PCdoB e assim por diante, a esquerda não é disruptiva. A esquerda não quer. Essa esquerda, sinceramente, ninguém vê uma revolução sangrenta no horizonte. Ninguém está vendo isso. Quem vê isso é que está tendo um delírio. Isso não existe. Nós vemos uma esquerda muito ativa, mas dentro dos limites da democracia. Eles são minimalistas. Essa é a novidade. É. E essa esquerda é poderosa. E é um A mito, verdade né? é que a coisa que me impressionou é que não era só um acordo político. Havia um afeto real entre as pessoas que estavam ali e são conectadas por uma política. Mas uma política muito grande. Na verdade, todo mundo ali, diante de um quadro tão horrível, fala assim, nós temos um corpo, um coração aqui, um kernel de conquistas e ideias que a gente tem em comum. Isso ficou claro com Freixo, Jandira e Benedita. E o Lula, quando fez o seu discurso final, a impressão... O Marcelo diz hoje no artigo que foi a revelia do Lula, mas o discurso final englobava essa aliança. Então, acho que não foi a revelia. O Lula está naquela dele. Eu proponho lançar candidato PT, mas se vocês me veem com essa solução de juntar todo mundo, eu adorei, vamos nela também. O Esse Marcelo é o Lula. que você está falando aí é o Marcelo Auler, né? Não é o Marcelo Freixo. Né? Marcelo Auler. Não é o Marcelo Freixo. É. Vamos o saudar Marcelo o Freixo, para mim, é o Freixo, e o Marcelo Auler, para mim, é Marcelo. Que é o artigo do Marcelo é uma figura Auler no 247. Espetacular. Um artigo muito bom, porque ele sacou isso num relance. Sacou o lance num relance. Ele percebeu que a coisa mais importante da noite ontem era o fato da frente ter sido lançada, do ponto de vista político. Miguel, você sentiu isso? Eu queria lembrar que o 247 foi muito lembrado ontem dos apresentadores como uma das 3 forças de resistência da imprensa, e falou-se algumas vezes sobre o 247, falou-se que o 247 estava transmitindo ao vivo o ato. Eu acho que o que havia lá, em relação ao discurso do Freixo e da Jandira, não era a perspectiva de uma aliança eleitoral, era a perspectiva de uma aliança política de verdade, entendeu? Uma aliança política para tentar, como disse o Lula, salvar esse país. Entendeu? Nós precisamos, a nossa missão hoje é salvar o Brasil. E o Lula mesmo disse, eu não vou ficar eternamente sendo um candidato. Quando chegar as eleições, eu já vou estar com 77 anos. Aí o pessoal chiou, vaiou, não, querendo ele. Mas a gente sabe que ele está pensando nisso. E a gente sabe a esquerda precisa realmente sobreviver e ter uma força, uma independente das diferenças partidárias, para poder salvar o Brasil. É uma situação diferente hoje. Nós não estamos em eleição para ganhar cadeiras no parlamento. Nós estamos indo para uma eleição para resgatar o país. Então, essa que foi a diferença que eu senti ontem. Não havia um discurso na perspectiva de um futuro eleitoreiro, ficar quanto eu não vou ficar. Havia um discurso de esperança e de comprometimento pelo Brasil. Agora, não vamos negar o seguinte, quer dizer, a esquerda também é pragmática, também é inteligente, é conquistar o espaço político. Então, Lula, inclusive quando o Lula, as pessoas quase se matam quando a Marta Suplicy é citada para ser candidata a prefeito de São Paulo ou fazer uma chapa com a Haddad. Mas eu tenho muito cuidado quando eu analiso esse tipo de coisa. Inclusive, a Dilma Rousseff já se manifestou, parece, contra a Marta ser candidata e tudo mais. Detalhe. Vocês conhecem a história do Lula? Ontem estava lá no Rio de Janeiro o Aguinaldo Timóteo. Eu achei até estranho o Aguinaldo Timóteo estar lá. Mas é o Lula. O Lula tem esse poder de agregar as pessoas no seu entorno. Ele cantou. Ao horror de muita gente, digamos, xiita, né? Que não quero ninguém que um dia falou mal do Lula pode chegar perto do Lula. Não é assim, o Lula não é assim. Fala, Lula. Não. Eu disse assim, na verdade, o Aguinaldo Timóteo, eu conheço ele já há algum tempo, ele cantou, ele encerrou praticamente o show cantando por Lula.
Ele é amigo do Ziraldo, é de Caratinga. Esse pessoal de Caratinga é diferente. É um pessoal diferente. É um pessoal muito camaleônico. Sim, sim, sim. É um pessoal... Na verdade, assim, o fato de ser de Caratinga é mais importante do que qualquer outra coisa. Qualquer outra É coisa. É o dominante, né? É o dominante. Assim, eu ia dizer assim, a Dilma também foi a única que não tocou especificamente nessa questão das alianças amplas, porque talvez é porque ela tem esse negócio da Marta meio atravessado, né? Não, e ela tem razão de ser E ela tem um pouco de razão, sim. sensível a certas coisas. Mas vamos ter que... Eu penso que numa frente realmente ampla, a Marta tem que entrar. Tem que ser aceita dentro da frente. Nós não vamos poder deixar de fora quem nos traiu, porque senão vai ficar de fora muita gente. Ó, só para vocês situarem uma coisa. Por que o Haddad não foi reeleito em 2016? Porque a Marta era uma candidata, tirou voto desse segmento, e ele perdeu para o Dória. É simples. Quer dizer, aí você, em função dessa digamos assim, desse nariz torcido, quer dizer, não quero nem conversa com você. O Lula não age desse jeito, quer dizer, pelo menos as pessoas a fazer. O Lula nunca age assim. Não é o estilo dele. Ele vai descobrir uma maneira de justificar a aliança. Ele não guarda rancor. Eu não sei como é que ele vai lidar com a aliança das esquerdas. Eu não sei como é que ele vai lidar com a aliança com o PSOL, com o PCdoB. Isso talvez seja uma questão a ser mais discutida e elaborada, pensando no país. Entendeu? A Marta, eu acho que vai ser mais fácil para ele. Ele não guarda rancor. Não guarda. Você quer falar, Isso é bem. Não, eu ia dizer isso, ele não guarda rancor, é pragmático o suficiente para não deixar a Marta do lado de dentro, se essa for a condição que a esquerda impuser. Dependendo da força que o anti-Marta tenha dentro da esquerda. Ele é pragmático, mas é generoso. E é um sujeito que compreende que essa frente é ampla. O termômetro aqui do bate-papo é claro, quer dizer, eles não engolem a Marta, né? Nem eu sei. Marta. Se a Marta for vice, eu nunca mais voto no PT. Pois é complicado, se isso né? for muito forte, nós teríamos de fazer algumas escolhas dramáticas, né? Aí você... Olha, o Lula faz... Fica com o PT moderno faz essas escolhas. O PSOL ajuda a fazer essas coisas, o PCdoB também. Eu acho que a política brasileira é pragmática. Os anos de parlamento desse pessoal ensinaram a não guardar rancor, e um deles guarda rancor, conversam com todo mundo e estão dispostos também, se é o caso, se a Marta é um peso que mais atrapalha do que ajuda, não entrará. Eu acho que a gente tem que ter, assim, a possibilidade deve ser discutida, porque a frente, quanto mais ampla, mais chance de alcançar algum sucesso num período curto. Eu acho que a presença do Aguinaldo... também mais chance de dar trabalho para discutir eu vou dar um palpite semiótico aqui nesse babado todo aí da Marta. Eu acho que o Lula sabe, justamente por a Marta ser polêmica, por ela causar uma fricção dentro do próprio segmento de esquerda, ele vai e coloca ela no debate, porque isso chama atenção, isso potencializa todo o debate em torno da Prefeitura de São Paulo. Hoje o Eduardo Suplicy, se lançou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. É bacana, ele está com 70... Candidato e tanto, hein? É super legal, ele foi o vereador mais votado da história do Brasil, o Eduardo Suplicy. Agora, a arte da política, quer dizer, você fechar a porta, você escolhe, você pode ser da esquerda, digamos, fanática, né? Cega. Tem gente que gosta, eu acho que faz todo sentido para algumas pessoas, mas eu gosto do estilo Lula, sinceramente, mais interessante. Eu acho que a presença do Aguinaldo Timóteo lá ontem é muito significativa nesse caso, porque o Aguinaldo Timóteo já passou por todas as agremiações, já foi amigo de todo mundo, cantou para todo mundo,
E eu acho que a situação de hoje o coloca num lugar que o melhor lugar para ele é esse agora, junto com a esquerda, junto com o Lula, pelo próprio histórico dele. Ele foi vítima de preconceito também, vítima de segregação. Ele gosta do Lula. Então, eu acho que o Aguinaldo Timóteo ele é um termômetro do que aconteceu com o Brasil. Quer dizer, ele está no lugar que ele sabe que lá ele vai ficar, ser bem tratado, corre riscos. E eu acho que ele está com idade suficiente já para parar para pensar nisso, entendeu? E ele tem uma espécie de força popular grande, entendeu? O Aguinaldo Timóteo é um fenômeno. E ele estar lá ontem foi significativo para estar realmente mal. Ele caminha. Ficou doente, né? Ele quase morreu. Ficou muito doente, Agora, uma coisa que me emocionou muito lá ontem, assistindo aqui, e vocês lá, quer dizer, a celebração, a saudade da Beth Carvalho, aquilo foi muito forte, né? A Beth Carvalho foi muito bonito. Muito próxima do Lula, ela sempre foi uma lutadora da esquerda, e quando o nome dela foi mencionado ali, foi uma comoção geral, foi muito bonito isso, né? O samba da Mangueira foi cantado pelo público todo, o samba da Mangueira do ano passado, que fazia uma homenagem às mulheres, então foi muito forte, foi um momento muito bonito de ter assistido. Eu fico feliz de ter estado, e eu acho que foi um momento inesquecível da minha vida, entendeu? Ter presenciado esse evento. Também. Muito bonito. O evento. Para mim também. E aí, eu acho que a gente pode encaminhar aqui para a nossa conclusão do Távola Especial, falando justamente da seguinte questão. Esse evento, e esses eventos em geral, mas esse em especial do Rio, do Circo Voador, mesmo eu à distância, assistindo aqui pela internet e tal, dá a dimensão da potência que é o discurso da defesa da civilização, da democracia brasileira, independente de ser PT, PCdoB, PSOL ou qualquer outro partido progressista que se entenda no escopo da democracia. Eu acho que arrepia, você está associado com a cultura, você está associado com a história, e eu acho emblemático, viu, queridos Arueira e Miguel Paiva, que no dia seguinte a esse evento, você tem a família do Bolsonaro totalmente destroçada, né? Quer dizer, o Flávio Bolsonaro na iminência de ser preso. Basicamente, é isso que está acontecendo. Vamos só fechar falando sobre isso também. Quer dizer, ligação com fraude, rachadinha, tudo que a imprensa fantasiou contra o PT no governo se realizou completamente agora com os Bolsonaros, né? A corrupção que eles sensualizaram o tempo todo aí para fustigar os governos democráticos do PT, que não eram interessantes para eles, porque, enfim, você tinha ali interesses econômicos sempre na dicção do jornalismo de cativeiro brasileiro, e agora eles estão diante desse fenômeno da família Bolsonaro. É emblemático, né? De um lado, a cultura, Lula, essa profusão de ideias, essa energia, e de outro lado, assim, quer dizer, 2020 para o Bolsonaro vai ser um desastre total. Não está anunciado isso já? Não é a previsão mais óbvia para 2020, Arueira, Miguel? Bom, eu acho que vai ser difícil ele manter essa falsa figura do combate à corrupção, porque ele não tem isso. Ele é um desastre, um acidente ecológico que aconteceu com ele já falou que não tem nada a ver com o filho dele, falou, nem conheço. Não tem nada a ver com o filho dele, quer dizer, é uma atitude escrota, ele não está querendo defender o filho, ele está dizendo que não tem nada a ver com isso, ele assinou embaixo. Então, e o próprio filho disse, mas qual é a importância desse negócio de rachadinha? O problema da rachadinha não é só a rachadinha, que a rachadinha vai mostrar uma ruptura, uma greta muito maior do que a rachadinha. O medo é a conexão. Esse é que é o medo é a conexão com a Marielle. Hoje já temos a morte notícia. da Marielle. Exato. Já temos a notícia. A Marielle está até hoje desse mistério. Está aqui na Roma. Porque é interferência direta deles. Óbvio. Suspeito de matar a Marielle recebia parte dos salários da rachadinha.
Então, isso é aí. uma conexão objetiva com o esquema dele. E esse esquema dele, por mais que o Bolsonaro tente rifar o filho, conduz ao Carlos e conduz ao próprio Jair. Outra notícia que acabou de subir no 247 aqui, né? Bolsonaro desconfia de Moro e diz que ele anda esquisito e faz corpo mole. Quer dizer, a República da Família, ela está, enfim, está se destruindo, né? Já faz um tempo, mas agora realmente não tem mais jeito, né? O Moro está tentando livrar a cara dele. Entendeu? A pergunta que eu quero fazer para vocês, a pergunta de $1 milhão lavados pela rachadinha, Sim. é assim: se a imprensa vai ter esse surto de jornalismo assim extemporâneo e depois vai passar o pano de novo para a família Bolsonaro? Será que eles vão dessa vez? A questão, se for preciso, a questão toda é o mercado e a questão toda é o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes. O que é que vai acontecer com o Paulo Guedes? Paulo Guedes, eles vão passar o pano no Paulo Guedes. Só se passarem o pano no Paulo Bolsonaro, Guedes. Se tiver que passar na família Bolsonaro, eles passam, mas eles estão passando o pano no Paulo Guedes. Que, inclusive, quer taxar a transação de celular. Né? Sim, sim. Não, mas não tem nem sentido econômico isso que ele fala. Acho que não dá nem para fazer juridicamente. Eu queria lembrar que alguém comentou que o Bolsonaro, o Flávio, cometeu um erro lavando dinheiro com chocolate, porque chocolate lambuza. E é difícil. Chocolate lambuza. Ele lavou o dinheiro, mas sujou a boca. Aí tá aí, a próxima charge, né? Já. Chocolate lambuza. É o Flávio, todo lambuzado. Aliás, eu nem pus as charges hoje, deixa eu colocar aqui para gente aqui. São muito amadores, são ruins de jogo. Olha só a charge do Aroeira, que gracinha. É o Vítor. O sorriso do Flávio, né? Esse óculos muito bonitinho também. A boina do Witzel é maravilhosa. O uniforme é bonito. Aquele helicóptero lá, agora o Witzel é muito caricaturável, né? Muito. E tem esse corpinho de panda, aí fica fácil de fazer. Deixa eu passar mais algumas aqui do Aroeira. Essa aqui ficou tão linda, Aroeira. Que gracinha. O cartãozinho de Natal da família, né? Que coisa. Esse é típico do Natal da família brasileira, né? Aliás, queridos, eu não vou resistir, né? Eu vou ter de perguntar para você, como é que vai ser o Natal da família brasileira? Deixa eu ler uma pequena crônica do meu amigo Wilson Ramos Filho, que é o Xixo. Ele diz assim, né? Sim. Interdições. Você não pode dizer eu avisei. Por que não? É politicamente incorreto. Não posso dizer faz arminha que passa para aquele advogado que foi demitido da firma depois da reforma trabalhista? Claro que não, temos que confortá-lo. Nem tirar sarro? Não. Mandar aquele crente que nos aborrece orar pela glória do Senhor quando for humilhado de novo pela chefe? Óbvio que não. Controle sua intolerância religiosa. Ele é chato e não posso reclamar. Jamais. Liberdade religiosa é dogma. Suponho que também não deva mandar pelo Face um bem feito para sapata, o termo é dela, que apanhou na praia por estar com a namorada. Nunca. Seria lesbofobia. Mas ela dizia que era mimimi. Não faz diferença. Não podemos comemorar a agressão. Sororidade, amiga. Ao marido da minha prima bolsonarista virão de ônibus para o Natal nesse ano. Posso perguntar se a vida deles melhorou? Melhor evitar. Ele não é o único empresário da tua família que quebrou esse ano. Quer arruinar a festa? Queridos, como que vai ser o Natal das famílias? Né? Eu acho que vão trocar. Eu acho que vão trocar o Natal pela Páscoa, porque a Páscoa. O coelhinho da Páscoa vai trazer, em vez de ovos de chocolate, porque esses vão estar proibidos, agora o movimento da loja. Que loja é a Copenhague que ele abriu? Copenhague. Copenhague. Vai amarrar o coelhinho vai trazer ovinhos de galinha, porque o coelhinho é rápido, roubou todos os ovos do galinho e vai substituir o Natal pela Páscoa. E ele vai distribuir ovos de galinha. Esse é o Natal que eu imagino. Coelhinho é uma raposa disfarçada de coelho. Exatamente. Depois de eu fiz uma charge, eu ia fazer a charge com essa história do chocolate, porque essa história é muito boa.
E aí, Aroeira, família, a gente evita? Eu acho assim, eu vi um meme que dizia, poxa, a gente já tinha começado a perdoar, arrumar as coisas, fazer as pazes, preparar o arroz com passas, e aí o Lula é solto, aí as coisas vão acontecendo e pronto, já vamos nós partir com o pau outra vez nas festas de fim de ano. E olha que arroz com passa, acho que vai. arroz com passa é um problema. Pouca gente gosta de passa. Eu acredito. Por que botar passa no arroz? Eu acredito que as discussões vão ser menos estressadas agora, a não ser com o pessoal mais resistente do Bolsonaro. Sabe por que vai ser menos, Aroeira? Sabe por que vai ser menos? Porque a esquerda é boazinha, a esquerda não vai querer tripudiar os animais da direita. Não, mas eu acho assim, é preciso ser didático, é preciso iluminar o máximo que você puder. Então, né? Você vai ter alguns argumentos sólidos. Você tem um ano inteiro de argumentos sólidos contra o Bolsonaro, na verdade. Argumentos sólidos e alguns líquidos também, né, Miguel? Sinceramente, eu acho que assim, às vezes eu encontro bolsonaristas, né, pela rua, só de olhar, você não precisa falar nada, só de olhar, só a pessoa te olhar e te identificar também, acabou, não precisa fazer mais nada. É o olhar, né? O olhar já encerrou essa questão, né? E acho que o Natal vai ser um pouco assim, né? As pessoas vão estar um pouco comiseradas, né? Com pena também desse pessoal que caiu nessa conversa fiada de mentira, né? E eu poria a barraquinha da Lucy. Do Charlie Brown tinha a barraquinha da Lucy Van Pelt, o doutor Stahl. Eu poria a barraquinha com a plaquinha dizendo assim: eu te compreendo, senta aqui e vamos conversar. Eu sei o que você está passando, senta aqui e vamos conversar. A gente hoje conversou com a Regina, né, Miguel, sobre psicanálise e a falta que aquela ideia da psicanálise em grupo e outras coisas que foi importante nos anos 70, o mal que isso fez para a classe média brasileira, que começou a perder empatia. A psicanálise que sobrou é aquela em que você destrói um país do terceiro mundo na bolsa, sai de lá, passa no consultório do analista, tem uma hora de sessão, sai para jantar com a namorada, como se e está tudo bem. A psicanálise dos anos 70 ensinava a gente a ouvir, de grupo, principalmente, ensinava a ouvir, ensinava a entender o universo do outro, diferente de você. Eu acho que isso aí é um tema interessante para a gente desenvolver e pensar como nós aprendemos de uma maneira diferente esse relacionamento, entendeu? Com as pessoas. É verdadeiro espírito. Cortou? Fala, Miguel, repete. O verdadeiro espírito natalino é saber ouvir, é o que a psicanálise de grupo nos ensinava, a ouvir o outro, a saber que o outro, mesmo que seja bem diferente de você, tem o espaço dele, que a gente tem que ouvir e respeitar, e até o direito de falar, de reclamar, de contestar, mas tudo democraticamente. Democraticamente, mas dentro do limite. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na Alemanha nazista, realmente você tem um certo segmento que se descola da civilização e prega a morte, prega a eliminação, e aí não tem o que conversar, né? Realmente é uma situação difícil, né? Não, você vai convencer... se aplicar os reguladores que a civilização tem para impedir que isso destrua ela própria. Para impedir que nós temos que fazer. Eu fico imaginando uma festa como essa de ontem, feita pelos apoiadores do Bolsonaro ou da direita. Eu não consigo imaginar o quê? Fazendo arminho o tempo todo, dando porrada, aula de demonstração de jiu-jitsu, de tiro ao alvo, entendeu? Eu acho que essas seriam as manifestações artísticas e culturais, festa deles. Eu não vejo alegria, não vejo o povo cantando, não vejo o povo feliz, entendeu? E se abraçando e se beijando. Teve 2 vezes lá um momento que o locutor pediu para todo mundo se abraçar. Então foi uma abraçação geral. Que legal. Eles têm perversões. Aquilo que eles enxergam na gente são coisas deles. As perversões são deles. A gente tem ternura. A gente tem muitas formas diferentes de amor. É verdade, são muitas formas diferentes. E eles têm perversões. Perversões como, por exemplo, briga de cães, rinha de cães, bater em gays, estuprar.
eles têm perversões. Nós temos várias formas diferentes de amar. Muito bom, Aroeira. Renato Aroeira, obrigado por esse Távola especial. Miguel Paiva, muito obrigado também. Realmente foi um evento obrigado, Conde. Ontem. Parabéns por vocês terem participado ali intensamente desse dia histórico, desse momento histórico. Muito bom conversar sobre isso. E eu posso dizer, assim, da minha percepção, quer dizer, depois de ver esse evento, a gente realmente recobra a capacidade de lutar por um Brasil melhor. Esperança. É verdade. Tá certo isso. Estou animado. Pode. É uma desgraça, quer dizer, as pessoas estão sendo... Nós sofremos riscos intensos, mas não é por isso que a gente vai deixar de sorrir, vai deixar de cantar, vai deixar de produzir cultura. Um beijo para vocês. Beijo para todos. Maravilhoso. Obrigado, pessoal. Nos acompanhou aqui e a gente se encontra na terça-feira no Távola também, que vai ser especial de Natal. Já compraram o Távola de Natal. Preciso comprar minha touca de Papai Noel. Comprei minha touca. Já vamos ter um só Papai Noel para todos governar. O Miguel fica com a função. Eu preciso achar a touca, eu não sei onde vem. Conde, você ficou de terminar esse cantando, hein? Eu tô com o violão aqui. Por favor. Nada, a sua vez. Nada, a sua vez. Por favor, faça. Vamos fazer agora? Claro. Vamos ver se sai. Peraí. Tá aqui, ó. Eu pensei que ia sair de fininho, né? Não. Eu tentei na semana passada e não deu. Agora me diz uma coisa. Ó, me fala se o som vai sair bom aí. Porque eu não sei. Deixa eu ligar isso aqui. Tá saindo? Tá ótimo. Tá saindo. Você sabe que eu estava pensando tocar a música O Futebol, porque o Chico Buarque vai jogar futebol com o Lula daqui a pouco, né? Vocês conhecem o Chico, né? Sim. Ótimo. Parto para esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse um rei, para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor, para anular a natureza cativa do cantor, paralisando essa canção capenga nega do sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha. Ai. Ficou bom, hein? Ficou ótimo. Maravilha. Agora, a partir de agora é regra, hein? A gente sempre termina cantando alguma coisa. Faz uma musiquinha, faz um trechinho para a gente terminar. Faz um trechinho para terminar. Eu vou recitar também, vou recitar algumas poesias. Maravilha. Vou fazer para justificar essa dimensão da arte na nossa vida. Valeu, gente. Um beijo. É isso aí. Beijo a todos. Obrigado, pessoal. Tchau.